pessoal, sejam bem-vindos ao Plástica na Real. Eu sou a Irene Daer. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes. Nós somos cirurgiãs plásticas e hoje estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, né, dentro das nossas especialidades e falar um pouco sobre o propósito desse podcast. E para isso eu queria pedir a Irene para explicar, que é a idealizadora desse projeto, para explicar um pouquinho mais, Irene, sobre o podcast. Sim, eu sou consumidora de podcasts, eu gosto mesmo, é um tipo de atividade que eu acho interessante que a gente pode fazer quando está treinando, quando está dirigindo. Então, é uma coisa que eu realmente consumo. E como a gente é cirurgião plástico e vive nesse meio, tem vários assuntos interessantes na nossa especialidade, eu pensei sempre em fazer um podcast sobre isso. O que aconteceu? Por que eu chamei as meninas? Eu resolvi convidar minhas colegas. Porque eu acho que nós temos origens diferentes, formações diferentes, somos razoavelmente contemporâneas, eu sou um pouco mais velha que elas, mas o que a gente percebe? Que a nossa vocação sempre foi o ensino, sempre foi compartilhar conhecimento. E também atualmente, com a nossa experiência, a gente percebe muitos mitos e verdades na cirurgia plástica, principalmente ligados à mídia social. Então, eu achei que era a hora de falar na real, por isso que eu pensei nesse nome. E eu super admiro as minhas colegas aqui, elas são admiradas pela comunidade toda da cirurgia plástica e muito por mim, então eu achei que a gente tinha alguma coisa a compartilhar, a trazer, tanto para os consumidores quanto para os colegas e residentes. E, na verdade, assim, o que a gente percebe é que, primeiro, é uma honra estar aqui, participar com vocês, estar no meio, né, de grandes nomes dentro da cirurgia plástica, porque a gente hoje precisa se posicionar, né, Gisela, e mostrar um pouco de um trabalho consolidado ao longo dos anos, daquilo que foi bem estruturado, dentro da prática de cada um, né, dentro da cirurgia plástica. Bom, o objetivo, obrigada, Irene, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E o meu objetivo de estar aqui é justamente informar o que realmente existe no momento, na atualidade, dentro da cirurgia plástica e principalmente o que é correto, né? Dentro dos mitos e verdades aí que a gente vai abordar também, mas o que é correto dentro de uma boa prática médica e dentro de estudo, embasamento científico, para que nós possamos trazer de uma forma simples para vocês o que é, na real, da cirurgia plástica. E eu queria que Irene falasse um pouquinho, né, não só de onde veio essa vontade, mas da questão também da sua formação, o que te moveu até aqui, né, não só como pessoa, mas também do ponto de vista profissional, né, o que te trouxe até aqui e o que te trouxe, você já explicou do desejo dessa questão do podcast, mas o que te motivou a trazer isso, né, e a buscar todo esse conhecimento? Fala um pouquinho da tua formação. Uhum. A minha formação, eu estava até conversando com a Gia ali mais cedo. Na minha família não tem nenhum médico. Não tem mesmo. Eu resolvi fazer medicina no finzinho assim da minha formação, porque eu gosto muito de desenho, de arquitetura, de arte, mas eu gosto muito de biologia. Minha avó era enfermeira, ela sempre teve um sonho de eu ser médica. E quando eu entrei na faculdade, falei, eu gosto mesmo é desse negócio de cirurgia, anatomia, essa que é a minha vibe. E aí eu fui desenvolvendo. Fiz cirurgia geral já meio de olho assim em cirurgia plástica, porque aliava um pouco assim dessa parte artística, né, que a gente tem com a parte técnica. E aí eu fiz faculdade na UERJ, adorei, achei excelente a minha formação. Depois eu fiz cirurgia geral nos servidores e fui fazer cirurgia plástica no Instituto Nacional do Câncer, porque eu queria muito, muito fazer cirurgia reparadora. Eu sempre tive assim loucura para trabalhar com queimado. Eu fiz isso na minha formação acadêmica, eu trabalhei em centros de queimados, então isso me motivou muito a pensar em reparador, em como resolver problemas de trauma também na nossa especialidade.
Aí eu fiz a minha formação, e eu fui, logo que eu acabei a residência, eu comecei a trabalhar com o meu chefe, que era o Rui Vieira, um cirurgião excelente, trabalhei uns 7 anos com ele. Aí depois eu fui para a vida. Eu sempre trabalhei no Souza Aguiar, desde que eu acabei minha residência. Então, é um hospital que eu tenho amor, sim, total, apesar de todos os problemas, né, que a gente evidencia em qualquer hospital. Mas o que me motivou agora, no finzinho mesmo, foi que ultimamente eu tenho trabalhado muito com os residentes. Não os meus, não, residente de tudo quanto é lugar. O pessoal estagiando comigo me deu assim um gás impressionante, naquela ânsia de compartilhar o conhecimento. E a gente vê que o jovem cirurgião, ele também, ele precisa conhecer a história da cirurgia plástica, né? Eu fico pensando assim, nós estamos mesmo meio que no meio do caminho. Aí quem está no meio do caminho consegue ver a chegada e a partida, né? E assim, a gente, quem está muito na frente, já só vê a chegada, e quem tem muito no início só vê a partida. Então, eu acho que a gente está exatamente no ponto perfeito para compartilhar, tanto com os consumidores como com os nossos colegas, o que a gente aprendeu nessa vida aí. E eu acho que estabelecer também um pouco de meio termo para essa geração que chega, né? Para os residentes que assistem a gente. E, Gisela, me fala um pouco da tua inspiração, né? Diferente da gente, você tem uma história de médico na família, teve a questão, né, da inspiração, talvez, do teu pai, mas me diz de onde veio essa tua vontade? Bom, primeiro, eu acho que eu nasci médica. Assim, desde pequena eu sempre quis ser médica. Numa fase de adolescência, eu tinha muita vontade de fazer. Eu gostava muito de atividade física, de esporte, então eu tinha vontade de fazer alguma coisa ligada a esporte. Entrei na medicina pensando em medicina de esporte, pensando no spa até. E logo quando entrei na anatômica, apaixonei por cirurgia. Foi uma coisa assim, eu lembro exatamente no momento pontual que eu entrei no anatômico e falei, vou ser cirurgiã. Dali, eu fiz faculdade na Souza Marques, residência na Universidade Federal Fluminense, na UF, e durante a minha residência na UF, eu realmente tive contato com cirurgia geral, daqui a pouco fui tendo contato com cirurgia plástica e cheguei à conclusão que queria ser cirurgiã plástica. Meu pai, apesar de ser um cirurgião, um ícone na cirurgia plástica, uma pessoa criadora das técnicas que a gente utiliza, eu só fui ver essa influência toda praticamente quando eu decidi fazer cirurgia plástica. Então, eu assisto cirurgia desde 8 anos, que eu entro no centro cirúrgico contra os auxiliares, contra o meu pai, mas realmente a cirurgia plástica, ela, quando eu vi, ela já fazia parte de mim. Eu acho que nem eu tinha muita noção do quanto isso fazia parte da minha formação de vida. Então, no final da cirurgia geral, eu comecei a fazer cirurgia plástica e já entrei na residência e já entrei com paixão. E toda a minha vida sempre foi movimentada com muita paixão, sempre ligada a ensino. Desde nova, os residentes iam na minha casa. Meu pai ele tem um serviço de formação há 50 anos em cirurgia plástica, onde agora eu chefio. E essa paixão que me move, principalmente, é nutrida pela juventude dos residentes. Eles até brincam comigo que praticamente eu sugo aquele desejo que eles têm de aprender, que me alimenta todo dia, que eu acho que a Irene... Meio vampiro. Exatamente. Eu fico meio que vampirizando aquela juventude e que realmente motiva que você procure técnicas novas, que você esteja mais atualizada, porque semanalmente a gente tem que apresentar a esses jovens a melhor qualidade de medicina que seja possível obter. É interessante porque as minhas pacientes sempre perguntam, né? Quando vêm nas mídias sociais, principalmente no Instagram, você está sempre em congresso, mas se a gente não faz aí uma atualização, eu brinco que a vida engole. Então, a gente tem em comum esse convívio com os residentes, né? E eu tenho em comum com a Irene o fato também de não ter médico na família. Eu fui a primeira, né, de uma série de médicos que vieram depois.
Mas eu me lembro de, desde 3 anos de idade, pegar a boneca e dizer que eu queria tratar, que eu queria ser médica. Eu tive um avô boticário e talvez isso no interior de Minas, eu vendo aquilo, né? Eu vinha de Juiz de Fora para o interior de Minas, talvez tenha me inspirado. Mas eu acho que, assim, tive uma formação como a Irene, passei um pouco dentro do INCA, com o professor Pitangui, uma vida de 26 anos dentro da cirurgia plástica, e muitas vezes a gente, assim, estar ao lado de ícones ou pessoas que têm, né, um nome pesado, às vezes é difícil. Né? Porque ou a paciente te olha, é a assistente, isso aqui foi feito por ele, isso aqui foi feito pelo assistente. Às vezes vinham essas críticas que a gente sempre ficava assim um pouco não é chateada, mas pensava, poxa, eu não quero estar à sombra, né, de ninguém. E aconteceu da vida, da oportunidade, exatamente, eu acredito, pela capacidade e por esse interesse que a gente tem em comum de estar crescendo dentro da ciência. Né? Então, Irene, que trabalhou 7 anos com o Rui, que era um nome super importante. Como é que foi, Irene, ganhar carreira solo e entrar aí num mundo que eu brinco que é o mundo cão, porque a gente tem muito cirurgião plástico de qualidade no Rio de Janeiro, né? Como é que foi isso para você? Até porque uma formação de reparadora no início que você trouxe, né? E hoje domina o mercado da cosmetria muito bem, tem aparelhos, uma clínica, né? É até engraçado, né? A pessoa que faz tanta reparadora só é conhecida pela cosmetria. Eu até estava falando isso outro dia com um colega que estava conversando comigo. Mas é porque essa parte mais complexa você não faz. Eu falei, faço muito mais do que você, tenho certeza. Mas é assim, eu acho que a nossa especialidade ela é muito maravilhosa, né? Eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer essa carreira, porque ela permite que a gente passe por vários aspectos da medicina, da cirurgia, e eu também estava conversando isso ontem com o pessoal sobre futilidade, né? A cosmetria, a cirurgia estética, elas são fúteis, elas não são fúteis, elas são sobre felicidade. O que você traz para o paciente é a felicidade, isso não tem preço. Então, eu acho muito bonita a nossa carreira, né? A nossa lida mesmo. Agora, em relação à minha carreira, eu sou uma pessoa que não faz planos. Eu não faço nenhum plano. Eu até fico brincando com aquele negócio do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sou meio assim mesmo. Eu não faço muito plano, não. Eu vou fazer, vem a intuição para mim, eu faço. Então, assim, quando eu comecei, eu não tinha muito plano de carreira no Rio. Eu tinha milhões de plantões. Dava plantão em tudo quanto era lugar que você pode imaginar, de cirurgia plástica, de geral e ainda tinha o Souza Guiar, né? Que isso já era cirurgia plástica. Mas aí, quando o meu chefe me convidou, eu fiquei até meio surpresa, porque eu não era assim a residente predileta, não. Assim, nem tinha muita intimidade com o chefe. Mas quando ele me chamou, ele falou: eu tô te chamando porque você é pé de boi. Eu quero um pé de boi. E assim, na real, é isso mesmo. Eu falei, então tá ótimo, então vamos. Mas assim, eu aprendi muito com ele. A gente aprende com os acertos e com erros, né? Ninguém é perfeito, e isso é muito importante no aprendizado. Agora, a gente conseguir transitar em várias áreas da cirurgia plástica, eu acho importante. Eu vejo que hoje em dia a gente é muito nichado, né? Você só opera mama. A pessoa vem, qual é a sua especialidade? Eu falei, cirurgia plástica. Mas só opera isso? Não, eu opero isso, isso, isso. Então, hoje em dia a gente tem esse problema. Eu vejo que o mercado de trabalho está muito nichado. Segmentado, né? Pois é. Então, assim, na nossa época, eu acho que não era tanto assim. A gente até tentava fazer uma formação de saber operar tudo. Você sabe operar tudo? Sei, mas eu gosto mais, sei lá, de face. Gosto mais de mama. Né? Os pacientes chegam a perguntar qual é a sua especialidade. Qual é a especialidade? Né? Parece que a gente não sabe fazer o atualmente tem super especialidade, quer dizer, realmente e a formação geral é fundamental, quer dizer, você não pode começar numa formação e já ir para uma área só
específica. Você tem que ver tudo, né? E até entendendo que cirurgia plástica me incomoda muito, eu não sei se a vocês também, essa separação de estética reparadora. Não existe forma sem função e função sem forma, né? Então, quando você opera um nariz, você está pensando nas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando você está operando a face, você não vai esquecer que o olho precisa fechar, né? Então, eu acho que existe muito uma necessidade de segmentação do mercado nesse sentido, fragmenta a especialidade da gente, principalmente porque a gente vê hoje uma tendência na galera jovem de ir para lipo HD, lipo 3D, né? E esquecendo que existem indicações específicas, e eu acho que a gente vai tentar no podcast discutir muito exatamente isso, para desmistificar, como a Irene falou, esses conceitos e até preconceitos com algumas técnicas. Agora, Gisela, eu queria voltar nessa questão da formação, porque eu tenho uma curiosidade, né? A gente que cresceu ao lado de grandes ícones. Vamos voltar naquela história lá do engolir. Primeiro, a gente é mulher, né? Sim. É um mercado que o mercado da cirurgia, o número de cirurgiãs está crescendo bastante, mas a gente vê nos congressos, né, o número de convites sempre é menor para a mulher. Se tem uma cirurgia de demonstração, existe um certo receio de chamar mulher, põe em geral homem. Como é que foi crescer ao lado de um ícone como o professor Arnaldo Pontes? Você estabelecer a sua existência sozinha, porque desde pequena você já mostrou que veio, né? Assim, a preocupação maior por incrível que pareça, meu pai tinha mais preocupação comigo do que eu com ele, porque é meu pai, né? Então, mas ele ficava assim, a primeira cirurgia que eu fiz foi uma paciente 01, foi uma queimada, ele foi me ajudar e simplesmente parecia um picadeiro, eu nunca vi tanta gente para assistir, para operar, né? Mas como eu vim de uma formação de cirurgia geral excelente, que foi na UF, foi no Ouriense de Freitas, foi no Souza Aguiar. Eu dei plantão desde cedo, desde o segundo ano de medicina, que agora acho que hoje em dia nem pode tanto mais. Então, eu tinha uma base muito sedimentada. Então, quando eu comecei a cirurgia plástica, eu já sabia bastante do que eu estava sabendo. É óbvio que tem um início, né, que é difícil, mas meu pai tinha mais preocupação que eu me incomodasse com as pessoas do que eu. Eu tinha decisão do que eu ia fazer, estava lutando por isso. Entrei na equipe dele, não houve bem um convite, na verdade, um auxiliar dele saiu no meio do caminho e eu entrei para tampar um buraco. E quando eu vi aquela oportunidade, eu agarrei com todas as forças e fiz o melhor que eu pude. Então, eu trouxe toda a experiência que eu tive de equipes de cirurgia geral, eu tive consultório de cirurgia geral, inclusive, e levei para a plástica. Então, eu, desde o início, eu sempre fiz a minha parte o melhor possível e eu sempre tive uma tendência de tornar os cirurgiões que eu ajudei dependentes de mim em parte que eles não gostavam. Então, parte de consultório, parte de lidar com o paciente, que eu gosto muito, eu gosto de gente. Então, tudo isso eu ia suprindo, de certa forma, de tornar os meus chefes dependentes de mim a longo prazo. E agora eu vou mudar um pouquinho o foco. Mas você vai falar? Pois é. Como é que foi ser assistente do Pitangui? Todo mundo quer saber isso. Pois é. Você sabe que a minha vontade de fazer plástica, ela veio de uma aula na faculdade em que todo mundo achava que eu ia fazer clínica médica, eu estava observando no geral. Meu sonho era ter feito cirurgia cardíaca de criança. E, na época, só tinha uma mulher no Canadá, porque todo mundo me desencorajava. Dizia assim, cirurgia não é para mulher, olha o preconceito aí, né? Tudo bem que vão ser alguns anos aí, né? Mas você vai ter que ir para o Canadá. Imagina, um chão de cair morto, como é que eu ia parar no Canadá, né? E não tinha essa coisa da internet, que hoje o pessoal não sabe como é abençoado, porque todo conhecimento é mais rápido, é mais acessível, né? Então, dentro da faculdade, 10º período, eu já quietinha, imaginando fazer cirurgia, mas não sabia ainda o que ia fazer. E eu vi a primeira aula de cirurgia plástica foi sobre queimado. Por isso que a gente tem muito mais coisa em comum do que a gente pensa, né? E eu falei, meu Deus, e eu via que era um queimado que precisava fazer uma escarotomia, porque ele precisava respirar. E aí eu falei, meu Deus, é uma especialidade que a gente não tem ideia de quanto ela é vital
Por isso que é muito importante aquilo que Irene falou, né? A gente tentar trazer felicidade, entenda ela como você queira, né? E aí decidi que eu ia fazer cirurgia plástica. Eu tinha um professor de dermato, uma pessoa muito querida e muito importante na época na minha vida, que dizia assim, indignado, porque eu queria fazer plástica. Que absurdo, porque todo mundo entendia a plástica como uma coisa assim totalmente extra medicina, né? Uma especialidade à parte. E aí ele me disse: se você vai fazer com pitangui. Para ser franca, eu em Juiz de Fora, óbvio, eu não era desligada do mundo, mas eu não sabia quem era Pitangui na época, né? Eu falei, tá bom, é para fazer lá, vamos estudar, né? Então, eu estudei cirurgia geral, passei super bem, fiz a residência aqui, comecei no IASERJ, fiz o Hospital da Lagoa, que eu amei, foi uma casa para mim, tive chefes maravilhosos lá, e de lá fiz a prova pro professor Pitangui. E de cara ele já assim, você é mineira, né? Eu falei, ele é mineiro, né? Você é mineira. Então, a gente vai trabalhar junto. E dali foram 26 anos de convívio, que não foram fáceis, né? Mas o professor Pitangui, muito à frente do tempo dele e reconhecendo o valor da mulher como seu pai, como Rui, ele dizia que era mais fácil trabalhar com mulher porque mulher não tem a briga, a vaidade da questão do poder habitualmente. A gente tem a coisa de aceitar trabalhar em equipe, como time, foi assim que você, né, foi para a equipe do teu pai. Então, eu acho que isso a gente tem em comum. Fazer um time, como a gente está fazendo agora aqui. Né? Isso eu aprendi muito com ele. E uma coisa que eu sou imensamente grata, que era a cultura. Porque você imagina uma pessoa criada em Juiz de Fora, um mundo mais limitado, né? Mas você ter que aprender francês no tapa, de um dia para o outro. Espanhol eu aprendi de ouvido com os residentes, que eram colegas do curso. Então, querendo ou não, ele me trouxe para um mundo de cultura que, se eu fosse pensar a minha vida de nascida numa cidade, né, em Minas, eu não teria como ter. Então, foi muito mais rico que só a cirurgia plástica. Né? E aí, lembrando o que Irene falou, uma vez, meu filho pequeno chegou e me viu montando uma palestra, e aí ele olhou assim e viu uma cena de uma cirurgia de face. Ele... Nossa, mãe, você está cortando essa pessoa? Eu disse, tô. Aí ele, tô. Ele, mas por quê? Porque ela pediu. Aí ele assim, mas como? Aí o slide seguinte era a paciente, o pré e o pós, ela sorrindo. Aí ele olhou, já entendi, mamãe. A sua profissão é fazer as pessoas felizes, né? Então, assim, é o que a gente busca, né? Sim. É o que a gente busca. Então, a grande escola que eu tive foi perceber, através dos colegas, através do grande chefe que eu tive o privilégio de ter, e a bênção de Deus, né, para a gente chegar onde chegou, acho que todas nós, e ter o discernimento de entender que você vai tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Nem sempre a gente vai conseguir, porque às vezes a diferença está dentro da alma, não está no corpo, né? Mas a gente vai usar a cirurgia plástica para, de uma certa forma, tentar fazer. E uma coisa que eu achei legal também, que rolou aqui no papo da gente, foi esse caráter informativo, de transmitir o conhecimento, a nossa experiência, também a gente absorver as dúvidas que as pessoas possam ter e explicar exatamente o que vai acontecer. Porque o que me incomoda é que, principalmente a vibe da rede social, ela está transformando a gente em vendedores. Você, olha aqui, tem o meu antes e depois, é isso que eu quero, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho todas as técnicas. Eu não vejo muito assim a transmissão do conhecimento real ou dos problemas reais que o paciente vai ter. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui, não é? Eu acho que, até pela nossa experiência de muitos anos, a gente já passou por poucas e boas. Ninguém é perfeito, a gente sempre tem casos complicados. Então, eu acho que chegou a hora, realmente, de alguém começar a conversar sobre a verdade aqui. Porque, claro que a gente quer operar, a gente quer ter pacientes, mas tem um limite até o ponto de vender o nosso serviço, eu acho. Muita gente fala assim, mas isso aqui você é venda de serviço. Não é exatamente isso. A gente está prestando um serviço, tem toda a parte consumidora, que a gente vai até discutir em outros episódios, né? Mas, assim, é muito importante que a gente
realmente mostre para o paciente o que ele pode conseguir sem querer só vender o procedimento. Aí eu quero isso, você vai conseguir. Isso que você quer, você não vai conseguir. É importante que alguém fale isso, porque eu acho que está essa vibe, ela tá, o paciente ele olha um filtro, ele quer se transformar no filtro. Uma venda de sonhos, né? Que não é bem assim, né? Tem um limite, né, entre o sonho e a realidade. Eu acho que isso a gente tem que colocar muito aqui no nosso bate-papo. Falando em colocar filtro, às vezes a gente recebe um paciente que você vai ver numa foto do WhatsApp do paciente, parece outra pessoa. Então, realmente, onde a pessoa se enxerga é uma visão totalmente distorcida. Então, a visão distorcida da realidade, a visão pela lente do celular, a lente do celular ela destrói uma imagem, né, ou constrói uma imagem não real. Então, a Bárbara falou da informação que a internet trouxe, positiva, trouxe uma informação negativa também a partir do momento que você manipula, vendendo sonhos, um dia perfeito. É uma medicina que nós trazemos para vocês, uma medicina que foram 6 anos de faculdade, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, e para isso você tem que ter, na cirurgia plástica, uns 10 anos, de preferência trabalhando com cirurgiões excelentes. Nós tivemos uma sorte de trabalhar com pessoas realmente formadores de profissionais, né? Mas que você tenha essa base forte para que você possa desenvolver, então, com certeza do que você está fazendo, uma clínica bem consolidada, e não o que está acontecendo hoje em dia. Quer dizer, a pessoa se forma já com a ideia de vender, o que me fere, me machuca muito, essa ideia de venda que se tornou hoje em dia, não só na cirurgia plástica, mas como com qualquer tipo de atividade. É uma coisa assim, bastante interessante, porque você vê pessoas muito esclarecidas, não é uma questão cultural, que consomem o Instagram como realidade. Não é só uma questão do filtro em si, que obviamente você pode manipular, ninguém vai colocar um pré e pós feio, ninguém, né? Então as pessoas se iludem que vão conseguir ver ali alguma coisa que seja a realidade. Eventualmente, um depoimento de paciente talvez seja mais verdadeiro, mas eu tenho muita preocupação porque grande parte desse conteúdo de Instagram ele é facilmente manipulável, né? Eu vejo, às vezes, a pessoa fala assim, tenho experiência de mais de 10 mil cirurgias. Aí eu fico fazendo cálculo. Então, ele não come, ele não dorme, ele não tem família, né? A gente sabe muito bem que é uma dedicação longa, a maioria de nós trabalha aí entre 12 e 14 horas por dia, às vezes a gente tem uma média ali de 6 horas de sono. Confesso que eu estou num momento de vida em que eu estou tentando modificar e reverter isso, porque a gente é workaholic, né? Uma característica das 3 também, né? A gente trabalha muito. Mas é uma coisa que a conta não fecha, né? E aí a gente vê as pacientes se guiando pelo número de seguidores, como se aquilo fosse estabelecer uma verdade sobre a qualidade profissional. Não, a qualidade profissional, o papel aceita tudo. O corpo não, e você não vai pagar com o seu corpo, né? Então eu sempre falo que tomar cuidado para a gente não fazer um leilão com o próprio corpo. Vai para quem faz mais barato ou para quem tem mais seguidor, né? Para aquele que vai fazer a promessa de um resultado uau, mirabolante, ou aquele que está pé no chão e situa quem eu realmente sou, né? Então acho que é o momento da gente parar e se questionar. Até porque eu brinco que a gente mesmo está levando o patamar da cirurgia plástica para outros níveis. A gente vai buscando sempre técnicas melhores, tecnologias mais modernas, né? Em que a gente vai usando tudo isso no dia a dia e agregando ao consultório para tentar dar sempre o melhor para as pacientes. Mas se vocês pudessem dar um conselho, Irene, dá um conselho para um residente em formação e para uma paciente que vai buscar um médico, um cirurgião plástico? O conselho para os residentes é sempre o mesmo. Eu falo assim, eu uso aquela frase da Chanel. Se você quer ser insubstituível, você seja diferente. Você seja você mesmo. Não odeie o comportamento de manada. Isso que me incomoda muito na rede social. Eu não gosto de comportamento de manada. Você tem que ser exatamente quem você é. Quando você é verdadeiro, você não precisa
fingir nada. Então, o paciente que gosta daquele seu estilo, ele vai com você. O que gosta do seu vai com você, o que gosta do seu vai com você. Todo mundo vai ter paciente. A gente não precisa ser igual, se todo mundo for igual, não vai fazer a mínima diferença. E esse é um conselho que eu dou para eles. Para os pacientes, eu fico um pouco incomodada quando a gente, por exemplo, a gente está tendo esse papo aqui, aí muita gente pode pensar, mas está vendo, elas estão falando porque elas estão perdendo paciente para o pessoal mais novo. Eu acho maravilhoso assim, a oportunidade que eles estão tendo de ter um bando de pacientes, coisa que a gente não teve, porque você tinha que crescer muito profissionalmente para você encher o seu consultório. Anos ali gramando. E pelo menos comigo foi assim. Agora, você pode ter tudo isso e ser verdadeiro, trazer resultados informativos. Eu não vejo ninguém postando um troço horroroso ali, tipo assim, olha, necrosou a barriga do paciente. Olha aqui, isso pode acontecer. Igual a gente fica botando as necroses de preenchedores. Claro que é feio, mas alguém tem que informar, isso tem jeito, a gente consegue corrigir, entendeu? Então, eu acho que esse medo a gente tem que perder, talvez tenha que ser gente tipo da nossa geração que não tem tanto a perder, porque a gente já tem alguma coisa bem consolidada. Agora, para os pacientes, é assim, você não acredita em tudo que você vê. Tenta se informar em relação ao profissional que você vai escolher. Não vai atrás do número de seguidores, não vai atrás de antes e depois incríveis, o paciente de biquíni, todo bonito na praia. Isso não é antes e depois. E até eu fico bonita no biquíni daquele se eu quiser manipular a foto. Então, tenta puxar o substrato, a verdade daquilo ali, se informa principalmente com pacientes que já foram operados. Eu acho ótimo isso. Informação de pacientes. Eu conheço o boca a boca antigo, ele é maravilhoso. Mas eu sei que hoje em dia o boca a boca é muito por mídia. Mas, assim, tente se informar sobre o seu profissional. Não acredita só no visual, na ostentação que a pessoa está mostrando ali. Isso não é mais importante para você ter um bom resultado, né? E você, Gisela? Para o teu residente e depois para o paciente? Para o residente, eu acho assim que cirurgia, a não ter comportamento de manada, como a Irene falou e tudo, é interessante. Só que o cirurgião, ele tem que ter uma base. Eu acho que cirurgia você tem que ter tempo. Não adianta me dizer que de um dia para outro a pessoa vai virar cirurgião. Então tem que ter tempo, tem que ter um amadurecimento, e Hora esse de voo, amadurecimento tem que ter hora de voo. Então não adianta procurar técnicas. E eu vejo até no curso desse final de semana, uma pessoa fez um curso para iniciantes que ficou vazio, e o curso que era para pessoas que tinham mais experiência ficou lotado. Né? Então, o residente atualmente ele não tem paciência de aprender o básico, ele já quer ir para o mais complicado, e não tem hora de voo para isso. Então, o residente tem que ter hora de voo, ele tem que ter um tempo em que ele ajude alguém, ajude Bárbara, ajude Irene, quer dizer, ajude pessoas com experiência para assim construir o seu momento. Né? E para o paciente, principalmente, ele tem que buscar informação no boca a boca mesmo, que eu acho que é o ideal de cirurgia, e ver se aquilo ali que está... O Instagram não tem ninguém balizando a informação que ele contém. Eu posso botar lá que eu ganhei um prêmio Nobel, que ninguém vai contestar isso. Então, o paciente tem que buscar informações verdadeiras e, de preferência, com outros pacientes operados. E eu tenho visto esse inverso do boca a boca, que é assim, alguém indica você... E o paciente olha o teu Instagram. Comigo aconteceu várias vezes isso. Aí a pessoa, eu olhei ali, achei tão bacana, porque tinha um negócio de Souza Guiar, não sei o que lá. Eu achei, legal, isso é ótimo. Mas, assim, isso que você falou do residente saber a técnica básica é muito importante. Se você não sabe o básico, você não vai conseguir evoluir. É assim, a gente já está para encerrar aqui. O meu conselho para os residentes: take your time, né? Como a Gisela disse, tudo a seu tempo. Antigamente a gente dizia que levava-se 15 anos para se ter um consultório estruturado. Hoje o pessoal quer isso em 1, 2. Eu sei que o retorno de uma faculdade, muitas vezes particular, que é caríssimo, né?
Agora, tudo precisa, como você disse, horas de voo, a pessoa tem que olhar, enxergar o universo acontecendo, até para saber onde melhor se encaixa, né? Porque a gente vê essa coisa, Cazuza dizia na música, né? Verdade liquidificadora, o pessoal quer pegar uma coisa de imediato, já fazer daquilo uma absoluta verdade, sem ter enxergado todo o meio do caminho acontecer. Então, é se cercar da possibilidade, quanto mais cursos, melhor, mas principalmente partam do simples. Professor Pitangui, professor Ronaldo Pontes, Rui Vieira não construíram carreira fazendo ressecção de glândula submandibular, não construíram carreira fazendo cirurgias complexas. De início, todo mundo começou ajudando, fazendo reconstrutoras para quem precisava e estabelecendo uma base sólida da medicina, que hoje o pessoal chama de estética, né? Mas da cirurgia plástica como base. E para os pacientes é exatamente isso. Você tem que entender, porque eu digo que tudo é uma questão de empatia. É aquele médico que fala para você dentro do teu coração, dentro daquilo que você está buscando. Porque o perfil do paciente da Irene é da Irene, o perfil do paciente da Gisela é dela e o meu é meu. É o paciente que vai entrar dentro do consultório e vai se identificar com alguma frase, ou às vezes com um aperto de mão, ou algum abraço, ou porque acolheu. A gente fala hoje muito de acolhimento, né? Sim. Porque exatamente acolheu num momento de necessidade. Muitas vezes, e é importante que os pacientes saibam, a gente mais ajuda não operando e orientando, né? Porque muita gente, a necessidade, num momento, às vezes não é nem a cirurgia, mas é o acolhimento para entender o melhor, né, para ela. Bom, Irene, a gente está encerrando, então, o Plástica na Real, o episódio 1, né? E a gente agradece a todos por acompanharem. Queria pedir para a Irene fazer o convite aqui para seguir nas redes e para a Gisela dar um tchau para o pessoal. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a Irene, vou deixar ela terminar, que a ideia toda foi dela, e o objetivo é trazer justamente para vocês uma informação o mais fidedigna possível, né? O Plástica na Real, que o nome até a Irene que sugeriu, para que vocês possam nos acompanhar e que venham nos acompanhar nos próximos episódios. Irene? Isso aí. A gente está disponível no YouTube, Spotify. E eu queria agradecer muito a vocês, meninas. O papo vai fluir bem legal aqui. E, assim, a gente quer feedback, quer perguntas, quer interagir com todo mundo, né? A gente quer saber os temas, né? Através das redes sociais, para mandarem também aquilo que vocês gostariam de ouvir da gente, né? Ou os temas que vocês querem ver discutidos aqui. Aproveitar as experts aqui. Isso aí. Então, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.